Mamíferos! Antibiótico e a sua resistência. É um problema que a gente sempre escuta um monte de palestra, mas no final das contas, o que a gente consegue fazer na nossa propriedade para gastar cada vez menos com antibiótico e só usar naquele animal que realmente precisa? Esse é o tema que vocês vão escutar nesse podcast aqui. Vamos passar por várias coisas nesse sentido. O que é resistência, como é que ela se forma, como que utiliza um antibiótico da forma correta e até que ponto realmente é preciso utilizar. Então, se você tem dúvida com relação a isso, fica com a gente até o final, porque vem muita coisa boa por aí. E para isso a gente trouxe aqui nada mais, nada menos que uma sumidade no assunto, professora Karine, da UFLA de Doenças Infecciosas. Tudo bom, professora? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo beleza também. Já dei mais ou menos uma ideia para o pessoal de quem é você, mas fala um pouco para a turma, quem é Karine e por que você está aqui nessa mesa com a gente? Então, eu sou a Karine, sou professora de Doenças Infecciosas na UFLA desde 2023. E o foco da minha pesquisa é entender um pouco mais de como a resistência a antibióticos acontece nas bactérias, principalmente tentando entender quais são os seus mecanismos genéticos, o que acontece no DNA dessas bactérias que faz com que elas adquiram esse potencial, de não serem bem tratadas frente à exposição aos antibióticos. Bom demais. Então, para já ir direto ao ponto, para a gente não ter problema e começar direto. O que é um antibiótico? Porque o pessoal acha que é simplesmente aquilo que pega na farmácia ou que vem lá dentro, mas a gente sabe que tem várias coisas, não é só um antibiótico. Então, para começar, o que é um antibiótico, um antimicrobiano? Então, os antibióticos ou antimicrobianos são aquelas bases que são capazes de eliminar as bactérias, seja parando o seu crescimento, um antibiótico bacteriostático, ou eliminando essa bactéria de fato como um bactericida. Então, é como se fosse um veneno, que ele vai ser benéfico para o hospedeiro, mas ele vai ser maléfico, ele vai impedir o crescimento de uma bactéria frente à exposição a esse produto químico. Então tá bom. Então ele pode acontecer duas coisas, Ou ele mata a bactéria, ou ele não permite com que ela reproduza e dê tempo para que o animal possa reagir com relação a isso, não é? Exatamente. E conta um pouco para o pessoal, assim, falando um pouco dessa questão do bacteriostático, Que é quando a gente tem uma bactéria que ela tem problemas de se reproduzir por causa do remédio, ou bactericida. Eu acho que é interessante o pessoal falar isso, A gente precisa que o animal responda, não é só o antibiótico que vai fazer isso, não concorda comigo? Exatamente. O que você fala para o pessoal com relação a isso? Então a gente tem a importância tanto do mecanismo externo de defesa, que é a administração do fármaco, que é a administração de produtos que vão minimizar o crescimento ou vão impedir a multiplicação dessa bactéria, mas também tem a resposta do hospedeiro, Porque o hospedeiro tem o seu sistema imunológico que é capaz de produzir células, é capaz de produzir substâncias, anticorpos que são responsáveis por auxiliar na eliminação desse patógeno. Então, o hospedeiro, o animal, é importante que ele tenha a saúde em dia, que ele tenha uma boa nutrição, que ele tenha um bom manejo para que ele também seja capaz de auxiliar nesse combate às infecções. E isso é uma coisa interessante, Porque eu no campo eu já vi isso acontecer. Às vezes você chega, a vaca já está morrendo, ele já tentou com tudo, com o vizinho, já fez o que imaginava, aí no último suspiro ele te chama para poder atender o animal. Às vezes você medica com aquilo que dá para ser medicado, E o animal acaba morrendo. E ele olha e fala assim, o remédio não prestou. Não, calma, o remédio é uma parte do processo, Depende do tempo da doença e também se o animal tem condição de responder, concorda? Exemplo, com certeza. A gente tem, às vezes, aquele produtor que chama para dar extremunção no animal, Então, e às vezes aquele animal foi tão exposto quanto o outro que estava ali, mas o outro animal não tinha uma co-infecção, não tinha uma comorbidade e o seu sistema imunológico foi capaz de combater aquela infecção. Então, um animal que é bem manejado, que tem uma boa condição de score corporal, que tem uma boa nutrição, que tem um bom manejo reprodutivo, esse animal, via de regra, ele já é mais capaz de combater e de auxiliar no tratamento com antimicrobianos para eliminar aquela infecção. Então, de um modo geral, todo o manejo conflui para que esse animal seja mais ou menos resistente frente àquela exposição bacteriana. É isso aí. Então, a gente já sabe, Antibiótico é importante, a gente já sabe para quê. Então, se for fungo, já não é antibiótico. A gente tem um antifúngico, Eu já vi essa confusão do produtor também, Às vezes está com um parasiticida, Está com vermífugo e acha que é antibiótico também. Não, são coisas separadas, E por isso é tão importante, Daniel, da gente fazer o que a gente chama de tratamento suporte. Porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, um bezerro com uma diarreia e a primeira intuição ou o primeiro comportamento do produtor é falar, já vou fazer um antimicrobiano. E às vezes fazer um tratamento de suporte como a hidratação. Se esse animal está desidratado, ele precisa restabelecer o sistema orgânico dele, precisa restabelecer os eletrólitos, perdeu fluido, perdeu
perdeu glicose, esse animal não está se alimentando, então o tratamento de suporte com um soro, com uma glicose, né, de repente com um anti-inflamatório, é tão importante quanto a administração do antimicrobiano e vai confluir para poder dar o pump, para poder dar toda aquela energia que o animal precisa para, junto do antibiótico, ajudar a combater aquela infecção. Sim, nesse caso específico de diarreia, né, é muito interessante quando você chega para o produtor e pergunta, né, olha, um bezerro com diarreia, ele morre de quê? O cara, da infecção. Não, ele morre de desidratação, né? Ele não morre da doença em si, ele morre da desidratação que causa a diarreia que ele tem, né? Então é tão importante quanto. O problema é que isso gera muito manejo, né? Então você vai ter que dar soro para esse animal, às vezes ele não vai querer tomar aquele soro, e aí você vai ter que dar leite, ele também está desanimado para tomar leite porque ele está com dor de barriga, né? Para trazer para o nosso mundo, e aí traz um pouco de manejo, mas afinal de contas é o que vai salvar. O antibiótico vem como mais algo para dar suporte para ele, né? E vindo direto ao assunto, com relação à resistência. Quando eu falo que eu tenho uma resistência a um medicamento, seja ele lá qual for, o carrapato ficou com resistência ao remédio que eu estou usando, o antibiótico está com resistência. Como que isso acontece e o que é essa resistência? Perfeito. Então, a resistência ao antibiótico, ela está presente na bactéria. Não é o hospedeiro que é resistência àquele antibiótico. É como se a gente tivesse uma bactéria, o antibiótico fosse uma arma e a bactéria coloca um colete à prova de balas. Então, o grande problema que a gente tem é quando a gente utiliza esse antibiótico, a gente dá um tiro na bactéria e essa bactéria ela se torna resistente porque ela tem uma proteção contra aquele antibiótico. Ela pode ter essa proteção de diversas formas. Então, ela pode impedir que o antibiótico entre na sua célula. O antibiótico pode entrar, ela joga esse antibiótico para fora, então ele não tem nenhum tipo de efeito. Ela pode modificar o alvo que o antibiótico atua. E o principal desafio que a gente tem hoje em relação à resistência é porque a gente não tem conseguido produzir novas armas ou tem conseguido produzir balas que consigam penetrar, né, nesse colete à prova de balas que as bactérias têm. Hoje em dia, o desenvolvimento de novos fármacos na indústria está muito mais lento do que alguns anos atrás, porque a gente, de fato, tem esgotado os recursos, né? Então, a principal medida que a gente pode ter tentando prevenir a resistência à bactéria, eu penso que não é nem nesse caminho de produzir armas mais potentes. Talvez é tentar minimizar ou tentar encontrar estratégias para tirar esses coletes, para minimizar esses mecanismos que as bactérias têm frente ao tratamento com antimicrobianos. O principal problema que a gente tem é que com a resistência, esses tratamentos eles são menos eficazes. Então os animais se mantêm doentes por mais tempo, com uma queda na produção, eu preciso de repente trocar a base, eu preciso prolongar esse tratamento, descartar esse leite por mais tempo, ter um prejuízo no custo, né? Porque eu vou gastar mais com isso. E dessa forma a resistência acaba tendo um papel muito importante, tanto na pecuária como na saúde pública. Sim, com certeza. E é o que o pessoal fala muito em hospital, né? A gente escuta às vezes nas notícias, né? As superbactérias, né? Aquelas que os remédios não estão conseguindo mais fazer efeito e aí fica a mercê, o paciente fica a mercê mesmo dele conseguir sozinho resolver aquilo ou não, né? Mas conta para o pessoal, quando uma bactéria, né, ela adquire uma resistência a um remédio, a um antimicrobiano desse, como é que isso funciona? É como se ela estivesse tomando muito veneno e depois que tomou muito veneno, ela fica forte com relação àquilo ou é uma seleção? Como é que acontece essa resistência? Então, essa resistência acontece quando a bactéria ela começa a ter um mecanismo adaptativo, ou seja, ela tem uma característica que favorece a sua sobrevivência no meio ambiente frente às demais colegas, né? Frente a outras bactérias que estão ali no mesmo ambiente. Só que essa característica que ela seleciona, ela só vai selecionar frente a uma pressão de seleção. Porque muitas vezes é um gene, é um plasmídio, é algum mecanismo que ela tem que vai favorecer o seu crescimento. Eu comento muito com os alunos em aula, eu falo, pessoal, em época de frio aqui em Lavras, vocês ficam carregando sombrinha na mochila? Não fica. E na época de calor, vocês ficam carregando casaco? Também não fica. Então, frente à pressão, ou seja, frente a um determinado tratamento prolongado, a um uso contínuo de antimicrobiano, aquela bactéria ela precisa carregar aquela característica com ela para ela sobreviver. Se numa época de janeiro, fevereiro eu saio sem sombrinha, eu não sobrevivo no ambiente, porque eu vou tomar chuva todo dia. E da mesma forma, numa época de frio, se eu não levo casaco, eu também não vou ter um mecanismo adaptativo. E o principal problema que a gente tem quando a gente expõe essas bactérias por muito tempo frente a uma pressão de seleção é que somente aquelas bactérias adaptadas sobrevivem naquele ambiente. Então eu estou selecionando aquelas bactérias mais fortes, aquelas que têm as maiores artimanhas para conseguirem sobreviver. E eu ainda tenho um outro problema, que essas bactérias mais fortes, elas podem começar a trocar
informações com as bactérias que não são tão fortes assim. Elas podem trocar mecanismos, elas podem transferir essa capacidade de sobreviver para outras, doando genes, doando outras características por meio dessa transferência horizontal. É como se eu te emprestasse a minha sombrinha ou eu te emprestasse o meu casaco quando a gente tem uma exposição de seleção. Então a gente não só seleciona essas bactérias frente a um tratamento prolongado, frente a uma subdosagem, uma superdosagem, como a gente tem a possibilidade de transferência dessas características entre uma bactéria e outra. Então, eu poderia dizer, né, vou tentar falar da forma com que eu entendi, né? A gente tem a pressão de seleção, vamos colocar, eu estou colocando um antibiótico aqui na nossa conversa, né? Então tem um mundo de bactéria espalhada. E aí você coloca o antibiótico e algumas bactérias são muito sensíveis. Essa vai morrer rapidinho, o antibiótico. Mas uma, por algum motivo, ela nasceu com alguma coisinha que é um pouco mais resistente do que as outras, né? Tem várias formas de ter essa resistência, mas ela ficou um pouquinho mais resistente, ou seja, opa, esse antibiótico agora ele já não ataca da mesma maneira, né? Ele não adquiriu à toa, foi um monte de coisa aleatória que aconteceu e por acaso essa bactéria para aquele antibiótico, ela acaba tendo essa resistência. Se aquela bactéria que é mais fraca, ela já morreu, automaticamente a que sobra para reproduzir é aquela que tem um pouquinho de resistência. Exatamente. E porque ela começou a se reproduzir mais, automaticamente as filhas dela já têm um pouco mais de resistência, então o antibiótico acaba não fazendo efeito dali para frente. É mais ou menos isso? Infelizmente é a lei natural da seleção das espécies, né? Os mais fortes, os mais adaptados vão sobreviver e vão ser quem vai deixar os descendentes no ambiente, né? E as bactérias, por conseguinte, vão reproduzir e vão deixar esses indivíduos que também são mais resistentes ali, e é por isso que a gente tem esse problema exponencial da resistência a antimicrobianos. A gente tem tido uma produção cada vez mais intensiva, então os animais têm sido mais confinados, eles têm um contato mais próximo um com o outro, isso favorece a transmissão de infecções e exige que o produtor, exige que a cadeia produtiva utilize mais antibióticos e, consequentemente, tenha uma maior seleção dessas bactérias que são resistentes. A gente tem números dessa resistência, de como que isso está funcionando? Você trouxe alguma coisa, o pessoal que está escutando a gente nesse sentido? Então, o principal problema que a gente tem relacionado à resistência antimicrobiana também na saúde pública, além da pecuária, é a morte de indivíduos por não ter conseguido, né, realizar um tratamento adequado. A gente tem hoje mais de 1,3 milhões de indivíduos no mundo morrendo anualmente em decorrência de septicemias, em decorrência de infecções não tratadas, porque o antibiótico simplesmente não funciona nessas bactérias. A gente tem uma perda muito grande de produção animal, então tanto os animais vindo a óbito, sendo descartados mais cedo, como tendo uma queda na produção de leite, de ganho de peso, e isso custa muito para o sistema de saúde, isso custa muito pensando em segurança alimentar, né, na possibilidade de produzir alimento em quantidade suficiente, isso custa para a indústria. Então os antimicrobianos tem um papel fundamental, mas essa resistência a eles tem causado um prejuízo muito grande, tanto na pecuária como na saúde humana. Então é muita gente morrendo, não é nem porque não foi tratado, é porque o tratamento não fez efeito, porque as bactérias e tudo mais estão resistentes àquilo, né? Exato. Se acontece com gente que normalmente tem, vamos colocar, produtos mais novos, produtos mais tecnológicos, imagino que acontece com os animais da forma com que você falou, né? E são prejuízos enormes mesmo. Principalmente, vejo eu, quando a gente não sabe que tipo de antibiótico a gente está usando, então você perde tempo tentando aquele que às vezes é mais barato ou que já tem alguma resistência dentro da sua casa, né? Exato, o tempo é um fator fundamental, né? Então a gente tem que agir o quanto antes, tentando identificar qual que é o antimicrobiano mais estratégico para ser utilizado naquele contexto específico. Então, de repente, estabelecer protocolos, realizar uma coleta, entender qual que é o panorama geral daquela fazenda e direcionar estratégias que vão me possibilitar fazer a melhor escolha para o antimicrobiano que aquela situação exige. Beleza. Karine, para a gente falar um pouco aqui da resistência, já passamos o que é um antibiótico, o pessoal entender a diferença do antibiótico para um vermífugo, alguma coisa desse tipo. A gente já falou também de como a resistência ela acontece. Eu acho que muitas das pessoas que estão escutando a gente nunca imaginariam que a resistência era dessa forma, né? Morre as fracas, ficam as fortes e aí ela acaba se reproduzindo. Eu já escutei várias vezes de achar que é o mesmo indivíduo, a mesma bactéria, né? Que tomando, entre aspas, o veneno acaba adquirindo, e agora a gente já sabe que não. E vamos àquilo que, na prática, a gente sabe que é um problema muito sério, que é a questão da dosagem, né?
Às vezes você tem produtor que faz uma subdosagem, ou seja, é tantos ml para bezerro. Se o bezerro é pequeno, se é grande, se já virou vaca, é isso aqui, ó, é essa quantidade. Então, às vezes, a dosagem está errada para baixo ou para cima. Se a gente falar, por exemplo, qual que é o problema de eu fazer uma dosagem do medicamento abaixo da recomendação? O que a gente pode falar para o pessoal que está escutando a gente? Então, às vezes, o produtor, no sentido de economizar, né, de tentar fazer uma economia que a gente chama de uma economia porca, né, um barato que sai caro. Ele de alguma forma, administra um antibiótico abaixo do que seria recomendado. O problema disso é que, muitas vezes, você consegue selecionar bactérias a partir dessa subdosagem, porque é como se eu exercesse uma pressão nessas bactérias abaixo do que era necessário para poder eliminá-las. Então, eu consigo, de alguma forma, treinar essas bactérias para se adaptarem frente àquela subdosagem. A dose não é o suficiente para eliminá-las, mas é o suficiente para deixar ali 5% daquelas bactérias que não foram eliminadas sobreviveram naquele ambiente e dessa forma se multiplicando, de forma que quando eu volto a utilizar essa base ao longo do tempo, muitas vezes essa base já não é mais eficaz em eliminar aquela mesma espécie de micro-organismos que antes ela seria. Sim, sem contar que quando eu uso uma dosagem menor do que o que deveria, automaticamente eu não vou combater a bactéria na mesma proporção que tinha que ser. Então fica um monte de bactéria ali ainda que ainda pode causar problema, né? Eu vejo isso muito na padronização demais da dosagem ou quando o medicamento é muito caro e a pessoa fala, não, é muito caro, eu vou usar só um pouquinho mesmo e acaba que você tem um problema parecido, né? Agora... Pode falar. É muito como se eu vacinasse aquela bactéria. Então, quando eu recebo uma vacina viva atenuada, uma vacina ativada, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou expondo ele a um agente e falo, olha, se cuida, se adapte, né? Porque você vai ter um problema futuro relacionado a isso, uma próxima exposição. Quando eu me exponho de novo a esse patógeno, a esse vírus, essa bactéria, meu corpo é capaz de combater a infecção, né? Quando eu exponho essa bactéria a uma subdosagem de medicamento, é como se eu conseguisse selecionar aquelas mais fortes, para num segundo momento, quando ela recebe aquele medicamento, ainda que na dose certa, esse medicamento já não tem mais aquele efeito desejável que teria se administrado da forma correta já na primeira vez. Beleza. Então, gente, economizar na dosagem, a gente já viu que não é o melhor caminho. Mas tem o pior ainda, né? Que é a superdosagem, é você aplicar mais do que deveria. E todo mundo acha que é o contrário, né? Mas a gente sabe que a superdosagem é muito pior do que a sub. Por quê? A superdosagem já não é mais uma economia financeira no ponto de vista de utilizar menos daquele antibiótico, né? É uma economia de manejo, eu entendo. Porque o produtor entende assim, olha, se eu fizer uma superdosagem de uma vez só, eu vou fazer um tratamento de choque que vai combater aquela infecção naquele bovino, naquela vaca, naquele bezerro. E muitas vezes ele faz essa superdosagem associada a um menor tempo de tratamento. Então, não foi dessa forma que o antibiótico foi produzido, né, foi prescrito em bula para ser utilizado, porque eu utilizo aquela superdosagem e dessa forma eu seleciono aquelas bactérias que seriam as mais resistentes de todas para sobreviver, porque normalmente essa superdosagem ela não é mantida ao longo do tempo que é especificado por tratamento. Então, da mesma forma eu seleciono bactérias resistentes e também não é recomendado fazer esse tipo de manejo. Eu posso dizer também que quando eu aplico mais do que deveria, eu aumento a pressão de seleção das bactérias? Principalmente quando você aplica mais do que deveria por um tempo menor do que é o recomendado. E a gente tem que lembrar também, Daniel, que a gente não aplica aquele antibiótico e ele não vai ter um efeito só naquela bactéria que eu desejo, né? Então, ele vai ter toda uma dinâmica de transmissão, uma farmacocinética, uma farmacodinâmica que vai possibilitar que ele afete outras bactérias daquele animal também, inclusive bactérias que são benéficas. Então, eu causo uma desbiose, eu posso causar problemas em outras bactérias que não aquelas patogênicas que seriam o meu alvo da infecção. Então, esse tipo de manejo ele pode desregular outras vias metabólicas que seriam importantes, inclusive, para a gente retomar aquela questão do animal conseguir se recuperar, para que ele tenha um bom metabolismo e para que ele, junto com o tratamento, consiga debelar aquela infecção. Eu sobrecarrego o animal de uma forma que não seria necessário. Isso é uma coisa muito interessante, né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela foi tomar um anti-inflamatório porque estava com um problema na mão. Aí ela olhou e falou assim, mas como é que o antibiótico que eu estou tomando sabe que o problema está na mão, né? Eu falei, não sabe, ele está usando no corpo inteiro, inclusive na mão, né? Por acaso na mão. O antibiótico é da mesma forma, da mesma forma. Eu vou reforçar um pouco esse ponto da superdosagem, professora, porque eu acho bacana do pessoal entender isso aqui, né? Imagina que eu tenho 100 bactérias.
eu fiz uma subdosagem, então vou chutar uns números aqui para ser didático, né? Morrem 10, mas tem algumas com um pouco mais de resistência, tem umas com muita resistência, tem de todo tipo. Mas eu tenho 90 ainda para poder se reproduzir, misturar gene, poder fazer ali para frente. Se eu uso uma superdosagem, não morrem 10, morrem 90 e sobram só 10 muito resistentes. E quem que sobra para reproduzir? Só aquelas muito resistentes. E por causa disso eu aumento a possibilidade de eu ter resistência a um antibiótico se eu uso uma dose maior do que eu deveria, né? E essa parte também do tempo, você falou isso muito bem, né? Que é muito comum o produtor fazer isso. Olha, eu prefiro dar uma pancada de uma vez só para dar o choque, né? A palavra que você usou é muito interessante. Dar um choque no animal, mas eu não continuo. E aquela bactéria que não morreu no choque, ela que vai reproduzir. Então, quando eu uso isso durante mais tempo, eu acabo tendo mais chance de matar essa bactéria ao longo do tempo, né? Então, por mais que aumente o manejo, eu aumentar com a dose certa o tempo que eu demoro para fazer esse tratamento nesse animal, ao invés de ser 1, 2 dias, é no mínimo 3 dias para antibiótico, né? De preferência 5 a 7, às vezes 10, às vezes mais, depende da bula, mas 3, 2 dias a gente sabe que é pouco para a grande maioria deles, né? Sim, então exatamente esse exemplo que você deu é ótimo, porque na superdosagem é como se selecionasse o pelotão de elite das bactérias e eu seleciono o que há de mais forte dentro daquela população, né? E utilizando um tempo menor, consequentemente essas bactérias não vão ser eliminadas e vão ter um período de janela ali que não tem nenhum tipo de estímulo externo de antimicrobiano para se reproduzir e para colonizar de novo o organismo daquele hospedeiro, mantendo a infecção acontecendo ali, muitas vezes de forma até mais grave. Tranquilo. Então, ó, subdosagem, já vimos o problema. Superdosagem também é um problema maior ainda do que o primeiro. O tempo de aplicação e de utilização. Lembrando, hein, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de uma forma genérica aqui de todos os antibióticos, mas você tem que ler a bula, né? O que manda no medicamento que você está usando está escrito na bula, então você vai usar o que está lá, mas muito provavelmente a grande maioria dos medicamentos vão estar mais ou menos nessas janelas que a gente está falando aqui de tempo e tudo mais, né? E ao mesmo tempo que a gente sabe que é muito importante a gente fazer isso, uma discussão interessante é a questão da padronização e que tipo de antibiótico que a gente utiliza, né? Eu vou falar primeiro do tipo de antibiótico, eu acho que depois a gente consegue matar com a parte da padronização. Que tipo de antibiótico que o produtor vai escolher para usar na casa dele? Então, é recomendado que esse produtor conte com uma ajuda profissional para poder escolher esse antibiótico, né? Inicialmente, num cenário ideal, num panorama ideal, seria ele ter uma assistência médica veterinária que conseguisse fazer um levantamento de quais são os principais problemas que ele enfrenta na fazenda dele. Então, ele enfrenta uma diarreia, ele enfrenta pneumonia, ele enfrenta mastite, quais tipos de mastite? Uma mastite contagiosa, uma mastite subclínica, ambiental, enfim. É importante que esse produtor, junto com o médico veterinário, estabeleça quais são os principais problemas ali. Em um outro cenário ideal ainda, é necessário que esse produtor consiga entender quais são os principais micro-organismos que estão causando aqueles problemas. Então, dentro da mastite, eu tenho várias bactérias que podem ser responsáveis pelas infecções. Dentro das diarreias, da mesma forma, das pneumonias, igualmente. Então, uma vez que ele entende quais são as bactérias, fica muito mais fácil para esse médico veterinário, junto do produtor, entender quais são os principais antimicrobianos que podem ser utilizados. A gente ainda tem uma outra possibilidade, que muitas vezes não é uma possibilidade que é tão implementada nas fazendas, que é o antibiograma, que eu consegui, uma vez que eu identifico essas bactérias, testar essas bactérias frente a vários antibióticos, 10 diferentes antibióticos, e entender, por exemplo, qual é um antibiótico que tem o melhor efeito naquelas bactérias. Porque, de repente, se eu estou utilizando uma tetraciclina e aquela tetraciclina já não é mais tão eficiente, eu estou jogando dinheiro no ralo, né? Eu estou utilizando um tratamento que vai sobrecarregar o animal, não vai resolver a infecção e muitas vezes vai me demandar um segundo tratamento com uma outra droga. Então, esse antibiograma é um teste que é feito em laboratório e após o isolamento, após identificar qual que é a bactéria que está presente naquela infecção daquele animal, a gente submete essa bactéria a vários antibióticos e vê quais são os antibióticos mais efetivos em eliminar essa bactéria. E são esses os antibióticos que eu vou utilizar como um protocolo de tratamento na minha fazenda.
Aqui na Companhia do Leite, por exemplo, a gente tem o próprio Mami Test, que é para você saber qual que é a bactéria, e você pode enviar o leite para cá, que aqui no nosso laboratório a gente consegue fazer um antibiograma para falar para o produtor, para o tipo de bactéria que tem na sua casa, na mastite que está acontecendo na sua casa, utiliza o medicamento XYZ, porque a gente tem mais chance de sucesso, lógico que dependendo do tipo de bactéria que está fazendo aquele problema no animal, né? Mas eu acho que às vezes o desconhecimento faz com que os produtores tenham medo de acessar essas ferramentas, né? E se a gente fala com o veterinário, ele consegue fazer isso. E eu acho importante também entender que não precisa fazer com todos os animais doentes um antibiograma, né? A gente faz algumas vezes e aí você tem mais ou menos uma noção de que tipo de medicamento que você deve utilizar na sua fazenda. Não é mais ou menos por aí? Perfeito. Eu acho que você falou muito bem na questão do Mami Test, da cultura da fazenda, porque nem toda infecção eu preciso tratar com antimicrobiano. Então, às vezes o produtor vai fazer um tratamento que vai gerar um custo desnecessário para ele com a compra do medicamento, um custo desnecessário para ele com o descarte do leite, devido à ocorrência de resíduo, e muitas vezes com o Mami Test, com o teste de cultura na fazenda, ele entende que, na verdade, ele nem precisaria realizar uma antibiótico-terapia naquela vaca. Então, isso por si só já contribui, né, para a maior lucratividade do setor, para a maior lucratividade da atividade, e uma vez que ele identifica uma bactéria que sim, eu vou tratar, um Streptococcus, aí sim a gente vai entender qual é o melhor antimicrobiano para ser implementado ali. Mas a gente sabe que tem muitas bactérias que hoje o tratamento com antibiótico-terapia, em casos de mastite, por exemplo, não é nem sequer recomendado. Sim, 50% dos casos, né, muitas das vezes não precisava nem de tratamento, é o número que a gente tem aí para trazer para os nossos assistentes, como a gente fala aqui no Mamíferos, né? E me conta uma outra coisa. Fiz um antibiograma ou escolhi as bases, escolhi os medicamentos que eu quero trabalhar, né? Essa é uma outra discussão enorme. Utilizo a mesma base que está dando certo durante muito tempo ou eu fico trocando de base toda hora? O que é mais importante para eu evitar essa resistência? Então, idealmente, quando se faz um antibiograma e identifica quais são as bases mais efetivas no tratamento daquelas infecções, eu utilizando aquelas bases de forma consciente, somente quando necessário, quando recomendado, seguindo as recomendações da bula do médico veterinário, eu posso manter essa utilização enquanto ela estiver sendo eficiente dentro da minha fazenda. Entendi. Então, preferencialmente, continuamos utilizando a mesma base por mais tempo para depois fazer essa troca, né? Ficar trocando de base toda hora piora a resistência? Eu não sei se eu posso falar que piora. É uma conversa que a gente tá debatendo aqui. Eu não sei se eu posso falar que piora. Eu posso dizer que o produtor fica fazendo tentativa e erro, né? E não necessariamente essa é a melhor opção. Acho que eu posso falar isso. Né? Pode, lógico. E esse é um negócio que a gente fica pensando, né? Porque eu já vi isso várias vezes, principalmente para carrapaticida. Se eu fico trocando, eu uso a mesma base e a gente sabe, por exemplo, na parte de carrapaticida, que eu posso falar com você com um pouco mais de certeza, porque na época um professor falou isso comigo, é que se eu uso a mesma base muito tempo, depois que adquire a resistência, né? Que uma hora vai acabar adquirindo a resistência, mas eu demoro muito mais, só que eu tenho muito mais bases para serem trabalhadas depois, né? Apesar de que você ainda causa um outro problema, que depois que você para de usar aquela base, usa várias outras, quando você utilizar aquela novamente, porque uma hora acaba as possibilidades que você tem, né? A resistência volta muito mais rápido. É um problema desse tipo de estratégia. E eu já escutei de outras pessoas que quando você troca as bases, você acaba não selecionando aquela bactéria específica resistente a uma base específica. Então, tem uma turma que defende um lado, tem a turma que defende o outro, né? E a turma que critica a ideia de ficar trocando as bases está muito ligado ao seguinte, olha, beleza, você trocou as bases, mas na verdade você está fazendo uma resistência a tudo, né? Então, acaba que depende um pouco como você faz. Professora, uma outra coisa muito interessante também da gente discutir, né, que é aquela ideia do que é o melhor tecnicamente e o que é possível de fazer no campo. Então, falando de superdosagem, de subdosagem e tudo mais, quando a gente padroniza, você perde em algumas coisas, mas você ganha em outras. Então, quando a gente trabalha com alguns antibióticos específicos, depois que fez um antibiograma, que você já chegou na conclusão do que dá para usar no campo, uma das coisas que a gente faz na Companhia do Leite é a gente tentar ao máximo padronizar
os tratamentos que são para cada animal que está lá, para cada doença, né? Então, olha, como é que a gente faz para tratar a diarreia nos animais dessa fazenda? Faz a parte da hidratação, se precisar usar um antibiótico, tem um específico que é para ser utilizado, lógico, pesa a bezerra para que você consiga saber qual que é a dosagem, mas o medicamento ele já está mais ou menos padronizado e muitas fazendas grandes utilizam a mesma estratégia. Então, se eu não tenho antibiótico A, eu toco para o antibiótico B, mas se eu uso menos antibióticos, menos tipos, eu acabo tendo, inclusive, uma certeza de que eu tenho o remédio lá, que não ficou, se perdeu na farmacinha, né? Então, é uma prática de manejo que ajuda, tanto para mastite, quanto para qualquer outra pneumonia, o que precisar de ser feito na fazenda. Então, a padronização ajuda. Mudou o funcionário, é outra pessoa, também já está um pouco mais fácil, já está lá na parede aquilo que ele tem que fazer naquele caso de doença. E a gente percebe que não é antibiograma toda vez, a gente já falou até que não é o caso de fazer isso, né? Mas eu padronizando, eu facilito a vida da fazenda. Concorda comigo? O planejamento do produtor, ele fica mais redondo, né? Então ele sabe quanto ele vai precisar de comprar daquela determinada base, e não só isso, né? Eu acho que é muito importante não só de ter um protocolo bem já estabelecido, mas também um registro dos tratamentos. Porque é importante que ele comece a registrar, até para ele começar a entender qual que não está mais funcionando, ou qual vaca que eu preciso realizar o descarte do leite para não ter, por exemplo, uma condenação do meu tanque, não ter um evento, por exemplo, de colocar um leite com resíduo de antimicrobiano para enviar para aquele laticínio. Então, eu entendo que não só a padronização, que é excelente para o planejamento do produtor, é excelente para direcionar o tratamento junto com uma mudança de funcionário, junto com uma questão de compra de medicamento, mas também a importância de se anotar o protocolo que foi realizado. Porque, de repente, se houve uma falha, pode ser que houve uma falha na dosagem, houve uma falha nos dias, e não necessariamente porque aquele antibiótico não foi efetivo, mas porque junto daquele antibiótico não foi feito, por exemplo, uma hidratação, não foi feito um tratamento de suporte. Então eu acho que a anotação traz muita informação útil, né? Eu vou entender, por exemplo, depois, retroativo, eu posso olhar qual que é a categoria de animal que está sendo mais acometido, qual que é a idade dessas bezerras, quando é que aconteceu o nascimento, foi feita uma boa cura de umbigo, foi feita uma colostragem. Então, a anotação dos tratamentos, ela não te informa só sobre a eficácia daqueles antimicrobianos que estão sendo utilizados, mas te oferece um panorama geral para entender possivelmente qual que foi o padrão que se repetiu naqueles animais que você pode corrigir para minimizar a utilização futuramente daquele mesmo fármaco. Então eu acho que é uma perspectiva interessante, porque dá um trabalho para o produtor fazer, mas quando ele volta, muitas vezes só na memória ele não consegue puxar, né? O que aqueles animais tinham em comum? Será que eram do mesmo lote? Será que nasceram na mesma época? Será que tiveram o mesmo tipo de manejo? Será que uma falha de vacina? Então, quando a gente padroniza e principalmente a gente anota, eu acho que é uma ferramenta que traz insights muito interessantes para o produtor. Tem uma outra coisa muito importante nessa questão de anotação, foi bom você ter trazido isso para a nossa conversa, né? Casos bem comuns, né? Utilizar Ceftiofur, né? Descarte zero, que a gente sabe que não é zero, isso dá problema toda hora por N motivos. Mas, por exemplo, já vi um caso desse, contaminação do tanque, foi para o laticínio condenou o leite porque tinha antibiótico. E aí começa a discussão, quem que vai pagar esse leite? O laticínio quer que o produtor pague, o produtor não quer pagar porque utilizou o descarte zero, vai atrás da farmacêutica. Hoje já está mais ou menos organizado, né? O que acontece nesses casos, até porque a própria farmacêutica, ela mesma já fala, olha, toma cuidado, descarte zero, você tem que tomar um cuidado com isso, você tem que estar com a dosagem correta, o animal não pode estar muito debilitado, porque senão ele não consegue metabolizar o medicamento da forma correta para que não tenha descarte, tem várias coisas acontecendo, mas a pessoa chegar que está defendendo o lado do laticínio, por exemplo, fala assim, você por acaso anota quantos ml de Ceftiofur, de remédio você deu nessa vaca? Não, eu não anoto. Olha, se você não sabe se você nem anota, como é que você está falando para mim que você aplicou, não aplicou e aplicou da forma certa, né? Então isso é interessante ter até como prova,
Porque se acontece alguma coisa, você tem lá, não, eu tenho tudo organizado. Foi a vaca tal, dia tal, apliquei tantos ml, a vaca tem tal peso, então automaticamente a dosagem está da forma correta. Isso vira prova, inclusive num caso desse de antibiótico, né, no tanque, que a gente sabe que é um prejuízo muito grande para todo mundo, tanto para o produtor quanto para o laticínio. E essa outra perspectiva de que se eu faço as anotações, depois eu tenho o histórico para saber o que deu certo e o que não deu, é tão importante quanto, né? Então, ó, gente, anota. Dá trabalho, mas anota, viu? E a gente sabe que anotar é um problema. Então, tem alguns softwares, inclusive, a Milksat está trabalhando nisso, que é uma das empresas nossas, para quê? Que você consiga falar no celular. Então, a vaca tal, fiz tal medicamento, ela está com tantos quilos, então foram tantos ml do medicamento A. E aí, automaticamente, ele já vai para dentro do software registrado naquela vaca para que a gente consiga facilitar a vida do produtor. É importantíssimo e muitas vezes eu acho que é interessante, inclusive, se me possibilita a sugestão, a partir daquele antimicrobiano que o aplicativo fala, olha, você precisa fazer X dias de descarte nesse animal, porque já com essa dosagem, com esse período de tratamento, você não pode enviar o leite para o laticínio por tantos dias, por tantas ordenhas. Então, eu acho que a anotação ela só tem a ganhar para o produtor, né? É um trabalho, mas é um trabalho que vale a pena porque ele traz e subsidia muitas decisões e muitas tomadas de decisões importantes. Sim, e é aquela história, né? Antibiótico, resíduo de antibiótico no leite normalmente está na segunda-feira, né? Porque final de semana o ordenhador foi sair, deixou o folguista no lugar que não sabia que aquela vaca estava em tratamento e automaticamente é um problema de segunda, a gente brinca muito por causa disso, né? Por causa da questão de folga e quem está fazendo. Então, pintar o animal, né? Você deixar ele de alguma forma marcado é muito importante para que isso não aconteça, né? E padronizar, eu acho que isso é uma dica muito bacana, né? A gente estava falando, coloca no bezerreiro, você tem lá o cartaz de como tratar cada tipo de doença. Você está na ordenha, você já sabe como é que trata uma mastite. Aonde você estiver, deixa escrito para todo mundo ver aquilo que deve ser feito em cada caso, porque facilita a vida de todo mundo, né? Aí você não tem que ficar ligando toda hora, mandando WhatsApp para o veterinário, para ele poder, às vezes, te falar uma coisa muito básica que podia estar padronizado. E, às vezes, ele está em outra fazenda, não deu conta de te responder naquela velocidade que você precisava, ninguém sai ganhando com isso, né? Então, padronizar é muito importante e rever a padronização de tempos em tempos também é uma coisa bem importante, né, professor? E acho que é importante falar, Daniel, que às vezes a padronização do seu vizinho de porteira não vai ser o mesmo do seu, porque vocês têm sistemas de criação diferentes, vocês têm contextos de exposição, desafios diferentes. Então, acho que é importante que seja realizado junto num contexto específico da sua propriedade, né, junto com um profissional capacitado. Acho que essas receitas de bolo muitas vezes não são passíveis de troca, né? Ah, porque o meu vizinho de porteira fez a rádio peão, né? Esse antibiótico está sendo excelente na minha propriedade. Muitas vezes não vai ser o que vai ter o mesmo efeito na sua. Então, é importante que o produtor, junto com o técnico, junto com aquela assistência do médico veterinário, estabeleça um protocolo individual para a sua propriedade, frente aos fatores de exposição, frente aos desafios que os animais estão sendo submetidos. Esse tempo atrás eu estava fazendo uma palestra falando de ordenhabilidade, né? Por causa de Milksat, a empresa nossa dessa parte de ordenha, e alguns técnicos, tinham produtores e técnicos me escutando. E aí eu comentei essa questão de que, assim, olha, se você vai falar de mastite, a primeira coisa que a gente tenta ver é a máquina tá ok? Tá, então beleza. Agora vamos fazer todas as outras partes, né? Uma delas, a gente tem que saber qual bactéria que a gente está combatendo, até porque umas a gente sabe que o tratamento é inviável economicamente e a chance de dar certo é muito baixa, como áureos, né? Então, é uma coisa complicada nesse sentido. Então, assim, olha, vamos fazer um trabalho nas fazendas de vocês para a gente saber qual que é o inimigo que a gente está combatendo na fazenda de vocês. Aí teve um técnico que levantou a mão, falou assim, não, eu entendi, Daniel, é bacana e tal, eu estou adorando, mas aqui, na sua experiência de veterinário, qual que é o remédio para mastite que está funcionando? Eu falei, não, olha, então, isso que eu estou querendo dizer para você, depende, eu não consigo te dizer assim, de cara, a gente tem que fazer um negócio... essa é a proposta, que a gente faça um trabalho mais inteligente aqui para gastar menos, para poder fazer um negócio tal. E assim, ó, estamos aqui para poder te ajudar e tudo mais. Ele, eu entendi, mas qual que é o antibiótico? Entende? Então assim, aí eu falei, olha,
olha lá na farmácia e pede o que você quiser, porque eu estou tentando explicar aqui. Não é tão simples assim, né? E é bem comum, a pessoa te liga e fala, qual que é o remédio bom para mastite? Gente, não funciona assim. E não vai adiantar, porque às vezes o seu vizinho de porteira está com uma mastite por estreptococcus, e aí vai fazer um tratamento que vai ser excelente. Mas se você tem uma estáfilo, você vai ficar gastando, um aureus, por exemplo, você vai gastar muito dinheiro com antibiótico-terapia, não vai resolver, e de repente se fizesse um CMT, se fizesse uma linha de ordenha, você teria um resultado muito mais promissor, muito mais benéfico, né? Pensando também na prevenção da ocorrência de resistência, porque se você diminui a transmissão, você diminui a quantidade de antibiótico que você vai ter que gastar entre uma vaca e outra, e dessa forma são soluções completamente diferentes, porque são problemas também igualmente diferentes, né? Então, de fato, essa receita de bolo é complicada da gente conseguir ficar adaptando e ajustando muito, porque se o inimigo é diferente, a arma que você vai utilizar é completamente diferente, né? Isso, e assim, você consegue identificar o inimigo, mais uma vez com o Mamitest, por exemplo, né? A gente sabe que tem outras placas que fazem a mesma coisa no mercado, mas o Mamitest é uma delas, funciona muito bem, que é acessível, é barato, você não é uma coisa de outro mundo, que você vai ter que mandar para outro país para ver um resultado, não. Você pode levar para sua casa e fazer. E se você não quiser na sua casa, você traz no laboratório, que você tem essa noção, né? E aqui já fazendo mais ou menos um fechamento, né? Você também já puxou esse gancho da questão da prevenção, né? Então, olha, se eu uso antibiótico, eu uso quando eu preciso, mas isso, por exemplo, no leite dá descarte, a gente sabe que o descarte do leite é muito mais caro do que o próprio antibiótico que você comprou, e dependendo do que você usa, o descarte é maior ainda, isso é um problema. Tem gente tentando trabalhar com biológicos para um monte de coisas, né? Eu acho que ainda está muito no início para a gente poder falar alguma coisa nesse sentido, mas que tipo de coisas, como é que um produtor que está tentando utilizar menos antibiótico, o que ele pode utilizar na prática na casa dele? Então, quando a gente pensa em prevenção da resistência antimicrobiana, a gente não está falando em não utilizar antibiótico. De forma alguma, o antibiótico ele é um aliado fundamental no restabelecimento da saúde dos animais. Mas, com certeza, Daniel, o custo da prevenção ele é sempre menor do que o custo do reparo. Então, uma vez que o produtor tem um bom manejo de ordenha, tem uma boa fila de ordenha, ele pode ter, por exemplo, uma boa higiene do ambiente, ele calibra adequadamente a pressão da ordenha, ou ele consegue fazer uma boa limpeza do bezerreiro, ele consegue ter uma boa cura de umbigo, uma boa colostragem. Quando ele consegue fechar e deixar bem redondo todos esses fatores relacionados à boa imunidade do rebanho, uma boa nutrição, uma boa cura de umbigo, esse produtor, consequentemente, ele vai ter um menor desafio para esses animais. E se esses animais menos desafiados e mais capacitados para debelar as infecções, vão precisar de uma menor utilização dos antibióticos. Então, quando essa propriedade está rodando de forma adequada, a gente vê que a utilização de antibiótico ela é minimizada. Às vezes ele está gastando rios de dinheiro com antibiótico, quando ele poderia simplesmente fazer uma manutenção de ordenha e evitar, por exemplo, uma abertura desnecessária do esfíncter daquele animal. Ele poderia fazer uma alteração no manejo de alimentação dos animais e deixar esses animais de pé na hora que saem da sala de ordenha para não deitar no barro, né? Ou limpar aquele ambiente. Então, muitas vezes o antibiótico ele é utilizado porque houve uma falha lá atrás no manejo desses animais. Então, uma vez que a gente percebe que está sendo utilizado muito antibiótico na fazenda, isso é um sinal de alerta que algum desafio está acontecendo ali e esse animal não está conseguindo por si só debelar essas infecções ou não ser exposto a esses agentes infecciosos, né? Então, acho que o principal pilar de prevenção da resistência antimicrobiana é minimizar esses desafios, tornando o seu manejo mais redondo e tornando esses animais com uma imunidade, né, mais adequada para conseguir combater essas infecções da forma adequada. Sim, e por exemplo, você falou, né, cura de umbigo é um negócio tão básico, né? Vacina, eu vejo que hoje tem tanta vacina boa que pode utilizar e assim, até as vacinas caras são baratas na hora que você põe no custo-benefício, né? E utiliza tanto para problema respiratório, para mastite, para um monte de doença, então assim, acaba que é difícil pensar num produtor que não utiliza dado o custo-benefício daquilo que tem, né? Eu acho que às vezes o produtor ele se preocupa em ter um protocolo muito bem delimitado para qual antibiótico-terapia que ele vai fazer frente àquele problema. Mas você vai ver o produtor não tem um banco de colostro, ou não tem, por exemplo, uma rotina de cura de umbigo, ele não tem uma calibração e uma adequada limpeza da ordenha. Então, assim,
antes desse protocolo, eu acho que é importante ele conseguir estruturar os processos básicos, né, da base para o topo da pirâmide. É importante fazer o tratamento adequado. Mas até que ponto você pode minimizar a necessidade de fazer esse tratamento? Então, todos esses protocolos anteriores relacionados à profilaxia, à vacinação, como é que está o calendário vacinal desses animais? Traz algum registro de anotação? Como é que está, por exemplo, a limpeza desse ambiente? Como é que está a limpeza da ordenha? Como é que está a calibração da ordenha? Então, tudo isso é tão importante quanto um bom protocolo, porque isso minimiza que essas bactérias tenham contato com esses hospedeiros e causem os problemas que a gente sabe que acontece. E mais uma vez, né? Tudo isso também dá para padronizar, assim como os tratamentos Exato. que a gente estava falando de antibióticos, você consegue padronizar isso tudo também em quadros para que seja mais fácil. Lembrando que, se a gente fala de bezerra, por exemplo, se eu já cheguei no ponto de ter que utilizar uma antibiótico terapia, né, utilizar remédio demais, é porque ela já ficou muito doente. Se ela ficou muito doente enquanto ela está crescendo, é perda de peso, é retardo na hora de você conseguir inseminar esse animal, e a gente sabe que isso vai refletir depois lá na frente, na hora de produzir, né? Então, se você começou a usar antibiótico demais, o buraco é um pouco mais embaixo. Significa que você tem muito animal doente e isso vai refletir em menos produção no final das contas, né? Tão importante quanto. E, para terminar, já que a gente falou de vacina, eu lembrei aqui do último ponto, né? Vacina me lembrou brucelose e brucelose me lembrou que temos doenças que a gente tem antibiótico para elas, mas que a gente não trata, não é permitido pela lei que a gente trate os animais doentes como brucelose e tuberculose. A gente podia falar um pouco sobre isso? Perfeito, a gente pode falar assim, é importante a gente salientar que a gente tem antibióticos que são capazes de eliminar a brucelose e tuberculose, mas são utilizados apenas em seres humanos. São bactérias, né, a Brucella abortus, Mycobacterium bovis, são bactérias que são intracelulares, que a gente fala. Então a gente tem uma barreira a mais, porque a bactéria está no organismo do animal e está dentro de uma célula do animal. Então o antibiótico tem uma barreira dupla para penetrar, ele tem que penetrar na célula do bovino e depois na bactéria, né, na célula bacteriana. Então são infecções crônicas, são infecções vitalícias, que por isso a gente opta por não realizar o tratamento desses animais justamente em função da dificuldade de cura, porque são bactérias de difícil acesso, em função da grande quantidade de tempo que seria necessária para tratar esses animais, que são antibiótico-terapias que no ser humano são prolongadas por meses e muitas vezes em associação com duas classes de fármacos diferentes. E também pensando na proteção da saúde pública, porque se eu começo a utilizar esses antimicrobianos nos animais e esses animais começam a desenvolver resistência, o que me sobra para poder tratar as pessoas que eventualmente também são infectadas, né? Seja pelo contato direto, seja pelo consumo de leites e derivados contendo a bactéria. Então, em função dessa precaução com a saúde pública, dessa dificuldade de tratamento por características que são específicas dessas duas bactérias, é preconizado na legislação que esses animais, uma vez diagnosticados, sejam encaminhados para o abate sanitário justamente em função dessa dificuldade de tratamento e dessa grande chance de ocorrência de resistência a antimicrobianos. Exatamente, então eu acho que ninguém mais faz isso, né? No passado até podia, né? Meu pai comenta muito isso, que já chegou a fazer tratamento e era uma loucura. De tuberculose, por exemplo, eram meses, né, tratando os animais, mas tem essa questão da saúde pública aí que a gente sabe que é muito mais importante na escala de prioridade da nossa humanidade do que os animais, né? E tem que ser dessa maneira mesmo. Então, assim, ó, se por acaso algum louco chegar na sua casa com essa ideia, você já corta essa pessoa da sua vida, porque você sabe que isso é um problema muito sério. E assim, eu vou falar a verdade para você. A gente preza muito aqui de falar muito profundo, a gente preza muito de falar de um assunto profundo e específico no máximo que consegue. E eu confesso que eu não imaginava que resistência de antibiótico ia render um papo tão bom quanto esse, tão prático e com tanta informação. Então, para isso, professor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu acredito que o pessoal também deve ter gostado bastante e eu queria que você deixasse suas palavras finais. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pelo espaço, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar na resistência antimicrobiana não mais como uma ameaça no futuro, né? Ela já está no presente e ela já causa muitos problemas que muitas vezes não é mais uma notícia. Todo mundo conhece ou tem um parente, tem um amigo que já teve um problema de tratamento com antibiótico que já não resolvia, que já não era mais efetivo. Então, enquanto produtor, enquanto elo especial, né, na cadeia leiteira e na produção animal, eu acho que é importante ter essa consciência,
Porque na medicina humana e na medicina animal, a gente tem que na pecuária a gente tem aproximadamente 75% de todos os antimicrobianos que são utilizados. Então nós somos responsáveis por 2/3, né? A gente é responsável por A gente é responsável por 3/4 de todos os antimicrobianos que são utilizados e a gente carrega consigo uma responsabilidade muito grande nisso. Então, esse uso consciente, principalmente essa profilaxia, essa prevenção da ocorrência de infecções, ela é fundamental para a gente tentar minimizar ou, de alguma forma, retardar a ocorrência dessa resistência. Bom demais. A gente sempre termina o nosso episódio com um brinde. Isso aí, pessoal. Você que está assistindo a gente, espero que você tenha gostado desse papo profundo, esse papo bem técnico e prático ao mesmo tempo, que a gente sabe que é bem importante. Você sabe, segunda-feira que vem, 7 horas da noite, conto com você aqui de novo. Um abraço.